Minha oração é que essa palavra de hoje alcance o seu coração e lhe leve a uma profunda reflexão sobre os valores da família em um contexto de relativismo que estamos vivendo e que estamos inseridos. Pois este é o subtema que iremos tratar nessa noite. A família original e suas implicações numa sociedade relativista. Meus irmãos, a família tem sido muito bombardeada ao longo dos séculos. E estamos vendo esse bombardeio se intensificando ao longo dos anos, devido a tantas teorias, a tantas filosofias, devido a tantos pensamentos que têm se erguido para minar, para destruir, para solapar os valores bíblicos e cristãos que defendemos para a família. E antes de nós lermos o texto e antes de eu entrar na pregação, quero fazer uma afirmação contundente. Somos nós, a Igreja de Jesus Cristo, que deve levantar a bandeira e defender os valores da família original. Somos nós. Nós somos os portadores dessa mensagem. Nós não podemos esperar isso apenas de políticos ou de partidos. A igreja precisa entender que ela é a principal responsável por defender estes valores, pregar estes valores e ensinar estes valores. Nós somos os portadores dessa mensagem. Temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e de prática. Amém, queridos? Diante disso, eu lhe convido para abrir a Escritura em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Até o 28. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor nosso Deus e Pai, me coloco nesse momento como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida com graça, com bondade e com misericórdia, Senhor. Que a Tua igreja que se encontra aqui reunida possa ser edificada por essa palavra. Que a Tua igreja que se encontra aqui, Senhor, possa aprender aquilo que iremos ministrar e que possamos colocar em prática na nossa vida diária, Senhor. Que não seja eu com os meus recursos, mas que acima disso esteja a unção poderosa, a instrumentalização do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Senhor. Pois nada sou, nada sei, se do alto não me for dado, não me for concedido, ó Deus. Ajuda-me, Senhor,
a ministrar nessa noite, de forma que eu me faça ser compreendido, ó Pai, por aqueles que me ouvem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se procurarmos nos livros de filosofia, sociologia ou antropologia, quando se deu o nascedouro da família, nós não iremos encontrar. Mas, se lermos a Bíblia Sagrada, encontraremos o momento que pontua no tempo e no espaço, ali quando a família passou a existir. A Bíblia Sagrada é o único livro que pontua no tempo e no espaço o real momento que a família passou a existir. E isso ocorreu no Éden, quando o plano maravilhoso de Deus foi consumado. Quando Deus une ali Adão e Eva. Ali, meus irmãos, a família original foi estabelecida. Família esta que foi idealizada por Deus, sustentada por Deus, que vive os valores estabelecidos por Deus. É esta a família original, que está fundamentada em valores, em princípios que o próprio Deus estabeleceu na sua criação. E estes valores e princípios estão contidos aqui nessa palavra chamada Bíblia. Entretanto, no decorrer dos séculos, a família tem sofrido ataques violentos à sua estrutura por diversas ideologias que são altamente tóxicas ao conceito bíblico de família. Filosofias, pensamentos, doutrinas que têm se erguido durante séculos. E estes pensamentos têm intoxicado os valores primordiais, os valores que Deus estabeleceu para a família, chamada de família original. E dentre estas ideologias nós temos o relativismo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e pontuar aqui nessa noite. Como é que o relativismo tem prejudicado, tem afetado, tem bombardeado os valores da família? Como é que o relativismo tem adentrado nas igrejas? Como é que o relativismo tem influenciado a nossa cosmovisão, o nosso pensamento, as nossas atitudes? Iremos pensar sobre todas estas coisas e também refletir sobre: será que em algum momento estamos sendo relativistas no nosso pensamento, nas nossas atitudes? Como é que isso tem influenciado aquilo que temos aprendido, aquilo que temos recebido de ensinamento bíblico, nos cultos, nas EBDs, nos seminários e por aí sucessivamente? Pois bem, meus amados irmãos, no nosso dia a dia, é muito comum vermos e ouvirmos na televisão, nas mídias sociais, nos jornais, nas revistas, expressões que dizem assim, por exemplo: essa é a sua verdade. Em segundo lugar, cada um tem aquilo que tem por verdade. Isso para você pode ser verdade, mas para mim é uma mentira. Em quarto lugar, cada época tem a sua moral. Cada época tem a sua forma de lidar com certos acontecimentos. Cada cultura tem os seus valores. Todas as religiões são verdadeiras. O que para você é mentira, para mim pode ser uma verdade. Queridos, se nós pensarmos com calma e refletirmos sobre tais expressões, perceberemos que estas estão carregadas
de um pressuposto filosófico chamado de relativismo. Mas, meus irmãos, mas o que é o relativismo? Qual o seu conteúdo? Quais suas formas, sua origem? Quais as implicações desse modo de pensar e de conceber o mundo? O relativismo é uma doutrina que afirma a relatividade do conhecimento humano, ou seja, há um condicionamento do sujeito que conhece sobre o objeto conhecido e também dos objetos entre si. Desta maneira, a posição do sujeito, sua situação e seu momento condicionam e determinam o modo como ele vê e concebe a realidade. Trocando em miúdos, aquilo que para mim pode ser uma verdade ou uma mentira, está condicionada à minha bagagem filosófica, religiosa, por que não teológica, social, moral. Isso está condicionado ao meio onde o indivíduo foi desenvolvido. Por que não colocar aqui questões sociais, econômicas e culturais? É isso quem vai definir a minha visão de mundo. E essa definição que eu tenho de visão de mundo vai me permitir tecer julgamentos e dizer: isso é verdade, isto é mentira. Relativizando conceitos, valores e princípios. Basicamente, isto é o relativismo. Irmãos, este pensamento, ele não foi construído da noite para o dia. Ao longo dos séculos, através da reflexão filosófica, essa concepção relativista, ela foi sendo construída aos poucos, até chegarmos àquilo que nós temos hoje. E eu quero citar aqui para vocês, pelo menos, 3 nomes da filosofia que influenciaram drasticamente o pensamento relativista. O primeiro é Protágoras, um filósofo sofista, que ficou conhecido por sua célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas. E o que significa isso? Ou seja, o homem é o centro, o homem é o cerne, ele é o cabeça pensante. Ele olha ao seu redor, pondera, pensa, reflete, e ele vai tirar as conclusões que ele achar adequada para tais acontecimentos na sociedade, para tais verdades que estão chegando até ele. O homem é a medida de todas as coisas. Olha só, ele que mede, ele que julga, ele que afirma, ele que diz. Não existe verdade absoluta. Não existe um paradigma, um modelo que possamos olhar e dizer: não, se não se adequar com isso aqui, é descartado, é mentira, é engano, é engodo. No pensamento de Protágoras não existe isso. E, meus irmãos, isso ao longo dos anos influenciou um cara chamado Ferdinand de Saussure. Saussure trouxe um pensamento acerca da interpretação de textos bem interessante. Que o indivíduo, ao interpretar um texto, não pode levar em consideração a época em que foi escrito, nem a intenção do autor. Ele lê o texto e interpreta de acordo com a sua experiência pessoal, com o seu contexto cultural, filosófico e social. E isto é muito pernicioso, principalmente com o que diz respeito à interpretação e à leitura dos textos sagrados. Meus irmãos, o relativismo trabalha com verdades. O relativismo trabalha com suposições. O relativismo não trabalha com aquilo que é macro, com aquilo que é de referência, com aquilo que é padrão, com aquilo que é absoluto. Não. Isso não existe no relativismo. E o outro filósofo foi o Immanuel Kant. Para Kant,
Só podemos conhecer as coisas como fenômeno e não em si mesmas, flexibilizando e, em algum sentido, relativizando o conhecimento humano. Nunca podemos ver a realidade em si mesma, mas apenas como ela se apresenta para o nosso modo de percepção humana. Olha só como Protágoras e Kant têm algo em comum. É a sua percepção das coisas que vai definir o que é verdade. Olha só que interessante. E em terceiro lugar, eu quero citar para vocês o filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um grande filósofo, pensador do século XIX. E a sua filosofia procurava efetivar uma crítica ao modo como muitas vezes a questão dos valores morais foi entendida na história do pensamento humano, principalmente em nossa cultura ocidental. E Nietzsche fez isso a partir de dois pressupostos, o perspectivismo e o experimentalismo. Perspectivismo depende da perspectiva que estamos enxergando um acontecimento. É essa perspectiva do olhar que vai definir o indivíduo para tirar as suas conclusões. E o experimentalismo, as nossas experiências pessoais, aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida, vai definir a nossa cosmovisão, e isso vai influenciar o nosso julgamento acerca de princípios, valores e atitudes. Diante disso, Nietzsche vai questionar qual é o valor dos valores. Olha só, aplicando isso a questões éticas e morais. Ou seja, qual é o valor, por exemplo, destes valores cristãos? Família, apenas a união entre um homem e uma mulher. Família, como sendo a célula máter da sociedade. Quais são os valores de tais valores? A compreensão do que seja o bem e o mal. Ele vai dizer que essa compreensão de bem e de mal depende do contexto e da perspectiva em que isso é pensado. Olha só, queridos, nós não temos mais um padrão que vai definir o que é bem, que vai definir o que é mal. Nós não temos, é o indivíduo com a sua bagagem, com os seus pressupostos, com a sua experiência, com a sua perspectiva que vai dizer o que é bem e o que é mal. São leituras e interpretações diferentes do mundo e das questões que emergem da vida. Irmãos, veja se o pensamento destes três filósofos não é um indício forte de relativismo. Sempre colocando o homem no cerne do julgamento dos valores. E isto como sendo uma dependência total do ponto de vista de quem vê, dependendo dos seus pressupostos, da sua bagagem religiosa, filosófica, social, econômica, cultural, e tudo aquilo que forma o indivíduo quanto um ser social. Desta maneira, não existe um paradigma, não existe um ponto central de definição, não existe uma verdade absoluta que possa servir como referência, como um crivo para as minhas decisões, para o meu julgamento, para aquilo que eu entendo ser valores e princípios genuinamente cristãos. Não existe este parâmetro, meus irmãos. É isso que faz o relativismo. Coloca em xeque aquilo que temos como verdade. É isso que faz o relativismo. Confronta aquilo que temos como padrão de norma e de conduta, que para nós são valores absolutos, inegociáveis. Meus irmãos, nós precisamos fazer aqui algumas perguntas que nos leve
a uma profunda reflexão. A primeira é: será que somos relativistas em algum aspecto? Pense aí com os seus botões. Toda essa exposição que eu fiz até agora, mostrando o que é o relativismo, como é que ele acontece, como é que ele trabalha. Será que em algum momento nós somos relativistas em nosso ponto de vista? Sabe qual é a resposta? De verdade, a resposta bem sincera é sim. Nós somos relativistas. Nós relativizamos em todos os momentos. Desde quando acordamos até quando nos deitamos para dormir, estamos relativizando coisas, conceitos, paradigmas, teorias, notícias que se passam na televisão. Você em casa, numa conversa com a sua esposa, ali pode acontecer um relativismo. Aquilo que para ela é certo, para você pode ser errado. Aquilo que para ela não pode redundar, digamos assim, em uma consequência para a família, para você não pode ter nada a ver. Olha só como fazemos a relativização no nosso contexto. Relativizamos sim, meus amados irmãos. E eu vos afirmo ainda mais. É impossível vivermos neste mundo sem relativizarmos. Mas a segunda pergunta é, e é essa aqui onde pega: o que estamos relativizando? A questão é essa. Nós podemos aqui relativizar o gosto por uma comida, se uma série é ruim ou se é boa. Podemos relativizar, será que o Fiat Palio não presta ou que presta? Você entende? Um exemplo simples de relativização. Tá? E nós fazemos isso todos os dias. A grande questão é: o que estamos relativizando? E a terceira pergunta é: o que não podemos, em hipótese alguma, relativizar? Meus irmãos, e é nessa pergunta que faço questão de responder. O que nós não podemos relativizar são as verdades, ou melhor, a verdade inegociável do Evangelho, das Escrituras, que são parâmetro de conduta, de comportamento, de vida para as nossas vidas. Nós não podemos relativizar as Escrituras. Não podemos relativizar aquilo que Deus instituiu como princípio, como valores, como normas de conduta para as nossas vidas. Isso não se relativiza. Nós não podemos relativizar princípios que são inegociáveis para a família, que a Bíblia nos orienta, nos ensina, que a Bíblia nos exorta. Isto nós não podemos relativizar. Princípios de fé que são inegociáveis. Princípios de fé que nós não podemos vender. Que nós não podemos fazer aliança com aquilo que é mundano, com aquilo que é secular, com aquilo que não bendiz a Deus. Me parece que a igreja brasileira tem relativizado alguns princípios. Me parece que a igreja brasileira tem vivido uma relativização daquilo que ela crê como norma de fé e de prática, valores absolutos. Quando relativizamos, meus irmãos, estes valores, estamos assinando a ruína e o fracasso e a derrota da nossa família, da nossa vida cristã, da nossa comunhão com Deus e da nossa igreja no âmbito geral. Nós não podemos relativizar estes valores. Numa sociedade relativista,
em que não existe verdade absoluta, que não existe valores inegociáveis, que não existe padrão para a ética e para a moral, isto torna-se altamente pernicioso e destrutivo para os valores da fé cristã, sobretudo para a família original, idealizada por Deus. Irmãos, nós somos bombardeados a todo momento. Nos comerciais de televisão, como é que pode? Num comercial, eles relativizam muitas coisas. Isso está adentrando em nossa mente, em nosso coração, em nossos lares. Em filmes, em séries, em desenhos animados, em jogos, em tantas coisas, vemos a relativização daquilo que temos como verdade absoluta. E se não vigiarmos, nós podemos descambar para o outro lado, sem nem percebermos, porque tudo isso é muito sorrateiro. Nas universidades é o que mais tem. O relativismo está contido dentro das universidades. Quando eu cursava letras na Federal, uma aluna me procurou e disse: Ademar, você é pastor, não é? Eu disse: sou. Ela fez: me ajuda. O que foi? Não, porque eu tive uma aula agora com o professor de literatura, e ele falou sobre um cara chamado José Saramago, que escreveu um livro mostrando as possíveis falhas que existem nos evangelhos. E ademais aquilo era muito real, era muito contundente. Eu estou em dúvida se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Você entende o que é que faz o relativismo na mente das pessoas? E eu conversei com ela, orientei da melhor maneira possível. Confesso que quando eu recebi essa indagação vindo dela, o sangue ferveu, esquentou, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Mas ali, com muita graça de Deus, a gente trouxe à tona aqueles valores que são inegociáveis para a nossa fé. Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível. Aleluia. Meus irmãos, você entende a importância de termos princípios absolutos que norteiam e que embasem e que nos dê um piso sólido para nós pisarmos? Você entende? Eu sempre digo lá na igreja, para os jovens: se vocês forem para a universidade, entrem nesse ambiente, estudem, cresçam, mas tenham tanta convicção dos seus princípios, que mesmo que algum professor, olha só o que eu falo para eles, mesmo que algum professor, embasado na ciência, prove que Deus não existe, ainda assim vocês permanecerão crendo que Deus existe, porque essa é uma verdade absoluta e inegociável. Claro, meus irmãos, claro, é impossível que a ciência prove que Deus não existe. É impossível que isso aconteça. Isso foi um eufemismo para eles entenderem, ou melhor, uma hipérbole, para eles entenderem a convicção que precisam ter em valores absolutos, para não se curvarem diante das doutrinas, dos ensinamentos que relativizam os valores e princípios da nossa fé. Louvado seja Deus. E a família, meus irmãos, a família que foi projetada nos céus e consumada na terra, ela tem algumas características que são inegociáveis. A primeira é casamento apenas entre homem e mulher. Irmãos, isso é um valor inegociável. Casamento entre homem e mulher. Existe um cara chamado... Agora fugiu o nome do cara.
Eu fiz um trabalho sobre ele na universidade e ele traz concepções de famílias, o que ele chama de família tentacular. E isso vai de encontro totalmente aos princípios de família cristã. Ele afirma o seguinte, que a família tentacular é um novo modelo de família que está na sociedade, em que, pasmem, um pai pode casar com uma filha e ali criar um novo núcleo familiar. Que uma mãe, ela pode casar com um sobrinho e ali criar um novo núcleo familiar. Sabe, ele parte por essa perspectiva. Meus irmãos, isso corrompe, isso destrói totalmente os valores essenciais da família. Só existe família se existir casamento entre um homem e uma mulher. É ali que começa o princípio da família. E após isso, temos os filhos. Mas o que é que trouxe o relativismo? Isso não. Família pode ser um homem com um homem. Eles adotam uma criança e vão viver felizes para sempre. Família pode ser uma mulher com outra mulher. Adotam uma criança, né? Compram um cachorrinho e pronto, é a família perfeita. De manhã cedo eles comem biscoito cream cracker com margarina, pronto, é a família perfeita. Irmãos, isso é relativizar os valores da família. E essas filosofias, elas têm destruído a mente das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu fiquei muito triste essa semana em saber de um jovem que eu vi nascer esse jovem. E ele hoje se afirma algo como bissexual. Ele diz que está no corpo de homem, mas que a mente dele é de mulher. Ele começou a namorar uma mulher que se diz que está no corpo da mulher, mas que a mente é de homem. Cara, peraí, é um homem com uma mulher, mas é um homem que diz que está numa mente de mulher e é uma mulher que diz que está numa mente de homem. E a coisa é desse jeito, meus irmãos. É até estranho, né? É dificultoso de você compreender isso. Mas isso tem, meus irmãos, influenciado as nossas famílias, os nossos jovens e as nossas igrejas. A família tem sido solapada. Agora, meus irmãos, é comum nós encontrarmos na família, por exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo seu esposo, e ela ali educa os seus filhos, os ensina o caminho, investe em seus filhos. Nós não podemos dizer que isso não é uma família. Você entende? Isto é uma família. Uma mulher que foi abandonada, mas que ela exerce o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Que ela se dedica à sua família, ela se dedica aos seus filhos. E como é que a igreja está lidando com esse novo tipo de família? Você entende? E vice-versa. Onde eu pastorei aqui no Funcionário 2, durante 12 anos, conheci uma família abençoada. O esposo, a esposa, com 3 filhos pequenos. A mulher simplesmente abandonou a casa e deixou o homem sozinho com 3 crianças. A mais nova tinha 3 anos. Pensei, que situação. E este homem, até hoje, vive com seus filhos, educa e serve a Deus. Podemos dizer que isso não é uma família? Não, irmãos. Isso é uma família que foi solapada, uma família que foi vítima, uma família que foi, entre aspas, destruída pela atitude da mulher que se enveredou pelo caminho do pecado. Então temos todas estas realidades em nosso contexto. Meus irmãos, uma segunda característica dessa família original que Deus estabeleceu é o casamento como sendo uma aliança insolúvel. Casamento precisa ser para toda a vida, mas estamos relativizando a questão do casamento. Quer ver?
Não, eu vou me separar por causa da incompatibilidade de gênio. Eu não sabia que ela era tão geniosa. Eu não sabia que ele era dessa maneira. Irmãos, casamento é renúncia. Casamento é abrir mão. Casamento é o homem amar a mulher a ponto de entregar sua própria vida. São valores, são princípios. E isto, muitas vezes, relativizamos. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os homens que estão aqui de plantão. Lutar pela família não é papel apenas da mulher. No contexto machista em que vivemos, pensamos que é apenas o papel da mulher lutar pela família. É seu papel, homem, barbudo, viu de calça, você que está aí me ouvindo, é seu papel lutar pela sua família, viu? Lutar pelos seus filhos, lutar pela sua esposa, está entendendo? Faça a sua parte de sustentar a sua casa e a sua família. Não bote essa carga apenas nos ombros da sua mulher. Se você faz isso, você está relativizando, tá? Você é responsável por sustentar a aliança matrimonial que Deus te concedeu. Amém? Você é responsável, tá? E o mesmo serve aqui para as mulheres. O mesmo. Olha só. Se homem e mulher compreendem a sua responsabilidade em sustentar a aliança no matrimônio, esse casamento vai estar blindado contra o divórcio. Você entende? Muitas coisas podem acontecer ao longo do casamento. Frustrações, decepções, quem sabe até mesmo adultério. Não importa de que lado foi. O que importa é que o lado que foi afetado esteja disposto a recuperar o seu casamento. Esteja disposto a lutar pela sua família. Se você fizer isso, com certeza, você contemplará a restauração de Deus na tua casa e na tua família. Ao longo destes 15 anos de pastoreio, eu tenho visto muitos casamentos passarem por grandes crises. E tive a alegria de ver casamentos vítimas de adultério serem restaurados para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ambas as partes quiseram restaurar o casamento e automaticamente restaurar a família. Mas também, irmãos, tive a tristeza de ver casamentos serem desfeitos por causa do orgulho, da presunção, por conta da falta de perdão. Meus irmãos, estamos em um mundo que somos bombardeados 24 horas por dia. O nosso casamento está sujeito a passar por grandes crises, mas precisamos entender que a aliança insolúvel no casamento está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor do teu casamento. Aleluia! Este é um valor inegociável. Que não venhamos permitir que esse relativismo venha solapar estes valores da nossa família. Outra coisa aqui para nós concluirmos: sexo apenas entre homem e mulher, dentro do matrimônio, dentro do casamento. O relativismo vai dizer que não. O sexo pode acontecer fora do casamento, sim, contanto que aconteça debaixo das vistas dos pais. É melhor ter a minha filha, adolescente, jovem, tendo relação com o namorado no quarto dela, do que estar por aí dentro do mato, do que estar por aí, né, derrubando um muro de colégio,
muda de postinho de saúde, né? Dentro dos motéis da vida, dentro das pousadas da vida, isso é uma relativização. E isso tem destruído a vida dos nossos jovens. Sexo só no casamento. Ah, você que é jovem, você que é adolescente, que não casou ainda, se está aí com os hormônios à flor da pele, te segura. Toma um banho de água gelada que ajuda. Viu? Toma um banho com gelo. Pega uma bacia com gelo, enche d'água, derrama na cabeça que ajuda. Está aperreado, vai correr, meu irmão. Corre aí 5 quilômetros, 10 quilômetros, corre, vai correr. Bota para fora essa energia. Né? Até chegar o dia do casamento. Mas não quebre valores e princípios que são inegociáveis. Eu louvo a Deus que eu tomei banho de gelo, corri 5 quilômetros, namorei 4 anos e 4 meses, mas para a glória de Deus, está ali ó, a minha esposa, conseguimos casar da forma correta como é para fazer. E eu digo para vocês que ainda vão se casar, que estão aqui, vale a pena. Hoje estamos colhendo frutos desse nosso comportamento quando namorados, quando noivos, tá? E tem casal que acha que quando noivo, que bota uma aliançazinha no dedo, pode avançar um pouquinho, né? A mais na intimidade. Não faça isso não. Não relativize princípios. Não quebre princípios, não quebre valores que são inegociáveis, tá? Siga, obedeça, não ceda ao relativismo. E as nossas famílias glorificarão o nome do Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra, que essa reflexão possa ficar firmada em vossos corações.